Este vídeo é um vídeo sobre fé, sobre a importância de orar e o mais importante, vencer na vida diária. Esse papo que eu quero ter aqui com vocês é sobre um diálogo que teve o Ikeda Sensei, que é o meu mestre da Isaku Ikeda, com a juventude do Japão, daqui do Japão, lá em 1900 e alguma coisa. O ano não importa. Mas o que importa é que este livro, que é o volume 2, ele tem um conteúdo muito interessante. Ele discorre, eles comentam, eles conversam sobre temas elementares da vida, que fala, mas está conversando com os estudantes, com os jovens, isso parece ser, enfim, coisa de criança, né, ou de dúvidas de jovens, mas não é bem assim. É um papo bem interessante sobre o que é liberdade, sobre a individualidade, coisas que a gente às vezes cresce sem aprender ou sem refletir sobre. Então, vale muito a pena. E esse aqui é a parte 3 do livro. A primeira parte é Despertar da Juventude, que fala sobre a liberdade e individualidade. A segunda parte é Juventude e Futuro, e aí fala sobre relacionamento humano, coragem, porque as pessoas que fazem bem são perseguidas. Ele fala um pouquinho de política também, e sobre o objetivo de cursar uma universidade. E a parte 3, que é agora, que eu tô começando, é Juventude e Prática da Fé. Mas juventude não, a gente não precisa pensar, até porque eu não sou tão jovem assim, eu tenho 35 anos. Então, não é necessário, não é direcionado somente, obviamente a conversa foi para eles, mas isso vale para todo mundo, para toda a vida. Principalmente quem não teve ao longo da vida oportunidade de aprender ou refletir sobre isso, tá? Então, ele fala aqui sobre o Gongyo e o Daimoku, que é a nossa prática budista, como as nossas orações são respondidas, sobre a Soka Gakkai e a organização, revolução humana, que é um termo que eu trago aqui o tempo inteiro e eu acho que é a coisa mais importante de se ter em mente, e vida e morte. Tá bem. Inclusive tem um vídeo sobre vida e morte aqui, porque eu antes li um livro sobre isso e tá bem interessante. Muito bem. Então, sobre a fé, a gente sabe muito bem que nós, seres humanos, somos, até o que se sabe, os únicos seres nesta Terra que pratica, que busca manifestar a fé de alguma forma. Tem essa questão de juntar as palmas das mãos. Você pode ver isso muito comum em várias religiões ao redor do mundo, em tempos diferentes. Isso é comum, é uma prática comum. Reverenciar pessoas, objetos, seres celestiais, entidades também. E desde assim que se tem registro sobre a humanidade, existe também registro sobre a manifestação de fé daquelas pessoas ali, daqueles primitivos, né? Seja após a morte de alguém, existe, né, aquela coisa de enterrar, flores, enfim, isso é historicamente registrado. Então, nós, seres humanos, temos esse desejo inato de acreditar em alguma coisa, ok? Existem os materialistas, existem as pessoas que não acreditam em nada ou dizem não acreditar em nada, mas o fato é que, pelo menos aquele desejo, sabe aquele desejo de que alguma coisa boa aconteça? Isso, de um certo modo, também é manifestar uma fé. Por exemplo, a pessoa mais materialista do mundo não pode chegar e negar que desejaria que seu filho tivesse uma boa vida, fosse uma pessoa
Eita. Acabei de ver isso aqui. Tá. Tenha uma vida tranquila, saudável, seja uma pessoa forte. Isso é, de certo modo, uma esperança que existe num futuro. De certo modo, também é manifestação de fé. Então, a gente sabe que fé tem a ver com coragem, tem a ver com verdade, tem a ver com sabedoria, aquela coisa de acreditar que vai ser manifestado o melhor na minha vida, também compaixão, humanidade. Se a gente pensar bem, é parte dos humanos ter fé. É sobre querer a paz também, sobre acreditar na importância da cultura. E fé também tem a ver com felicidade, aquela busca que nós temos por ser feliz. Então, quando a gente vai e decide praticar alguma religião, existem esses, vamos dizer, esses pilarzinhos assim por trás de que a nossa vida será mais feliz se praticarmos tal religião e manifestarmos fé sincera naquilo. Tudo bem. Então, a religião em japonês, ele comenta, né, porque eu nem sabia, significa, se diz Shukyu, eu posso estar falando errado, Shukyu é religião, em Shu significa básico ou raiz, e Kyu é ensinamento. Não, Kyu não, desculpa, Kyo, Shukyo, Shukyo, Shukyo. Shu é raiz ou base e Kyo é ensinamento. Então é como o ensinamento básico ou ensinamento profundo ali, né, raiz. E aí a gente vai aprendendo sobre como aqui no Japão, isso no diálogo, porque ele faz muita referência, obviamente, ao como é no Japão, né? As pessoas têm essa prática de acreditar de depositar a fé em objetos variados. Isso é prática, inclusive, do shintoísmo, que é vamos dizer, uma religião aqui no Japão, muito, não é necessariamente muito praticada, porque justamente aqui no Japão não existe essa adoção da prática religiosa, como se diz. Ok, existem budistas, os budistas do Zen budismo, existem templos, mas não é muito comum você ver a população indo praticar alguma religião. Elas manifestam ali algum tipo de crença em datas muito específicas e uma delas é o Ano Novo. Então elas vão lá, botam as moedinhas, desejam sorte pro ano inteiro e tá pago. Basicamente é assim como funciona o povo aqui no Japão. Obviamente existe as suas algumas pessoas que têm uma prática religiosa mais séria, mais assídua, mas em sua maioria é assim, né? Inclusive tem gente que ora para uma raposa, para a entidade raposa, inclusive tem uma aqui, não, mas eu acho que são um lobo, não sei. Enfim, como se essa entidade fosse ser te proteger ou manifestar, né? E ele o sensei é muito claro sobre o problema de orar para uma entidade como essa, sei lá, se chama de entidade, mas orar para uma raposa, porque no fim das contas, se você está colocando a sua vida ou a sua intenção de que aquilo ali possa te proteger, no fim das contas, você pode no máximo receber em troca a essência daquele animal, que é, no fim das contas, o estado de animalidade. Se você não sabe sobre os 10 estados de vida,
tem um vídeo aqui no canal sobre os 10 estados de vida, tá bem? Então, e o estado de animalidade é um dos mais baixos. Assim de simples, é inferno. O segundo eu acho que é animalidade. Então, não é interessante buscar esse tipo de fé, né? Que é depositada em algo tão inferior, no fim das contas. E aí, os estudantes vão comentando sobre não entender muito bem a prática do budismo que a gente pratica, que é a recitação do Daimoku, e o Daimoku é você repetir Nam-myoho Renge-kyo várias vezes, e a recitação do Gongyo, que são trechos do Sutra do Lótus, ok? O Sutra do Lótus não tenho aqui, ele tá lá na biblioteca, mas o Sutra do Lótus são 28 capítulos, então são trechos de 2 capítulos, tá bem? Então a gente vai, senta, recita, ora diante do Gohonzon. E aí eles vão comentando, né, o quanto não compreendem, e o sensei, ele explica o seguinte, e é muito comum, uma criança, um bebê, se amamenta no peito da mãe e não sabe quais são as propriedades daquele leite. Porém, ainda assim, ele tem benefícios. Assim de simples. E assim é a prática. Às vezes a gente pode não entender exatamente o que é, e não quer dizer que você nunca vai entender, não quer dizer que não exista documentos, que não exista material para você estudar. Tem. Só que os jovens, eles têm outras preocupações, então de repente estudar o budismo não é prioridade. E ainda assim os pais falam, vá fazer o seu Daimoku, nem que sejam 10 minutos fazendo Daimoku. Faça o seu Gongyo. E aí o sol tá vindo de novo aqui na minha cara. E então, se agora não é prioridade você sentar e estudar, apesar de que há oportunidade sempre, né? A gente tem as nossas reuniões, os nossos estudos. Não entender não quer dizer que você não vá ter benefícios. Assim de simples. E aí ele fala o seguinte, também, ao contrário, funciona. Não adianta você entender. Você sentar, estudar, ver várias referências e, no fim das contas, chegar na conclusão de que tudo bem, eu entendo muito bem, mas eu não pratico. Então, na realidade, você não entende por completo. Porque você só pode ter benefício na sua própria vida se você praticar. Assim de simples. Então, praticando, você vai começar a entender como as coisas funcionam, como as coisas se manifestam, como o seu estado de vida vai se elevando. E você vai tendo mais sabedoria para agir e reagir no seu dia a dia. Assim funciona. Tá, vou até tomar aqui um cafezinho porque a boca ficou seca. Então, voltando aqui, a prática do Gongyo e do Daimoku, ela é fundamental. É como se fosse o feijão com arroz do brasileiro. A gente come todos os dias. Seja o que for, o acompanhamento. E assim é o Gongyo e o Daimoku. É arroz e feijão. Precisa comer. É a base da prática. Precisa comer não, precisa praticar, precisa fazer. Então, e aí eles vão trazendo, e aqui eu não vou explicar exatamente o que é, tá? Gongyo e Daimoku. Mas na íntegra ou de maneira mais profunda, porque realmente demandaria tempo. Então, eles também perguntam, né, sobre, poxa, tá, eu oro e eu só consigo pensar sobre mim, eu só consigo pensar sobre os meus problemas, eu só consigo, enfim, manifestando como se isso fosse ruim, né? E aí, o sensei é bem... tem aquela paixão compassiva, né?
realmente verdadeira, porque não tem problema você orar por você. Às vezes a gente pensa que isso é egoísta, né? Existe uma coisa muito clara no budismo que é prática. Caramba, do nada veio esse som, hein? Não estava previsto, mas tudo bem. Então tem essa prática para mim, essa prática individual, essa prática para a minha própria vida, que ela é fundamental. E agora eu vou fazer um comentário sobre mim, né? Sobre a minha relação com a prática. Eu, por muito tempo, mas muito tempo, só orava para minha felicidade. Porque eu estava sofrendo muito, eu tinha depressão, eu não acreditava, enfim, na minha felicidade, eu não acreditava em mim mesma, eu não dava valor à minha própria vida, eu, enfim, só tinha problemas financeiros sérios, endividada, sempre correndo atrás do pão, quase que literalmente, assim, vivendo cada salário, assim, contadinho. E aí as coisas foram mudando na minha vida, eu fui ficando mais madura, eu fui crescendo, eu fui começando a orar não só para mim, mas pelo menos para a minha relação com as pessoas, para que eu pudesse ser uma pessoa decente, pudesse reagir da melhor maneira com outros que me despertavam ira, me despertavam inveja. E eu não queria ser essa pessoa, porque eu sei que no fim das contas esse sentimento ou esses sentimentos, essas emoções, assim, elas atrapalham a mim e não ao outro. Não tem essa de, a inveja vai afetar outra pessoa. Não, afeta quem tá sentindo a inveja. Afeta quem está com raiva e ódio. Então eu comecei justamente, sim, partindo sobre mim. Eu não queria mais ter essa relação com outras pessoas, então eu orava para a nossa relação, para que eu pudesse transformar o meu sentimento sobre aquelas pessoas. Então orar sobre você, no fim das contas, não é necessariamente ruim. Acontece que com o tempo, como as coisas vão transformando, como você vai crescendo, você deixa de olhar para você somente e começa a ter uma visão um pouco maior das coisas, da importância da sua relação com os outros, da sua relação com o ambiente, como você cuida do ambiente, né? E aí chega o momento em que eu já consigo viver, sinceramente orar pela felicidade, boa saúde de outras pessoas. Mas assim, sinceramente, não é do tipo, vou orar por outra pessoa aqui, mas assim, que fique tudo bem com ela, que não sei o que, enfim, seja lá como o que você pensa. Vazio, né? Não, é boa parte da minha oração. E eu costumo orar de 1 hora, 1 hora e meia por dia, às vezes menos, depende realmente do dia. Mas esse é a base. Então, orar por mim não é ruim. E principalmente porque a base da prática é a nossa própria felicidade. E aí acaba manifestando justamente essa noção de relação com outras pessoas, com o ambiente, e a gente vai querendo meio que influenciar positivamente, e aí a gente acaba buscando justamente vencer na vida diária. Vencer no meu trato com qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que passa na minha vida. Isso é vencer na vida diária. É ter uma oportunidade ou, de repente, um desafio no dia, sei lá, para pessoas que têm dificuldades de falar em público. Aí chega no trabalho, você está numa reunião e aí uma reunião com várias pessoas, não, né, uma reunião somente com você e o seu chefe, enfim, uma reunião com várias pessoas e aí a pessoa te coloca, no foco. Caramba!
Isso já aconteceu comigo. E aí, tá, mas Isabela, e tinha 30 outras pessoas, o que você acha sobre não sei o quê? Ou o que você está fazendo? Era isso que eu tava perguntando. Qual que é? Explica pra gente, então, como que tá o pé do seu projeto. E aí, eu me imbuí de coragem, pum, e falei. Eu não ia voluntariamente fazer aquilo. Jamais voluntariamente eu ia fazer isso. Mas parece que era importante que eu fosse essa pessoa. Não pelos demais, mas pra mim mesma, pra eu poder vencer esse medo de falar em público. E não é nem o medo, enfim, isso não importa, mas é eu vencer nos pequenos desafios que me aparecem. Então, quando a gente ora para nós mesmos e ora justamente para nossa relação com o nosso entorno, a gente consegue vencer na vida diária. Porque eu quero influenciar positivamente o meu entorno. Isso sem sombra de dúvidas. E isso só é possível quando a prática está em dia. Porque você deixa de orar naquele mundinho, que é o seu eu, e de um início não existe, não tem problema. Comece assim. Só que com o tempo é inevitável. A sua mente e o seu coração vai se expandindo. Você vai expandindo a sua alma, o seu coração, de uma maneira que parece que realmente só você é muito pouco. Porque não faz sentido. E aí você começa a vencer no seu dia a dia. Esse é o budismo. Esse é o budismo. É prática para mim e também para os demais. Porque eu vou, no meu dia a dia, ser uma pessoa que serve os demais, que é digna de respeito. E assim, em consequência, eu vou ganhando, vamos dizer assim, benefícios assim, sabe, da vida. Benefícios que parecem, pois essa pessoa tem muita boa sorte, porque sempre ela, porque ela consegue tal. Não é à toa. É justamente porque você está vencendo, na sua oração principalmente, e nos seus mini desafios na vida diária. Bem, vou deixar vocês por aqui, dá um like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Beijo, tchau!